Depois de tanto tempo, então, tô voltando agora a gravar uns vídeos. Eu acredito que para esse ano a gente vai ter mais conversa sobre literatura, review de música, mas vamos fazendo e vamos ver onde é que vai dar. Meio que sem compromisso e sem pressão. Hoje eu vou falar do meu primeiro lido do ano de 2021. Lido esse que eu recebi pela primeira caixinha do Intrínsecos do ano de 2020 e só pude vir a ler esse ano. Eu tô falando de Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos. Eu tenho um pouco para falar sobre esse livro, mas antes é importante salientar que foi a minha primeira experiência com Helena Ferrante. Helena Ferrante, como algumas pessoas sabem, é um pseudônimo. Existem algumas teorias de que ela é uma tradutora, enfim, não vou entrar nesses méritos, porque eu acredito que se uma pessoa usa o pseudônimo, ela não quer ser de fato divulgada, então não vai ser o que vai vir a fazer isso. Ela é uma autora que, até onde se sabe, italiana, porque a maioria das histórias dela se passam na Itália. Tem muita autonomia a falar dos temas, principalmente relacionados à Itália. No caso, nesse livro, A Vida Mentirosa dos Adultos, também se passa na Itália, na cidade de Nápoles. Fala a história de Giovanna. Eu vou tentar fazer esse vídeo inteiro sem spoiler, então você pode assistir sem nenhum tipo de comprometimento. Só que nada aqui é fincado em pedra, ou eu não tenho responsabilidade nenhuma tão grande com isso. Então, assim, se você é aquele tipo de pessoa que não aceita receber nenhum tipo de spoiler que seja, talvez seja melhor, infelizmente, pular esse vídeo. Eu me comprometo a tentar não fazê-lo, trazendo as discussões cujos quais tem ele, que me acarretou muito pra minha cabeça e na minha forma de pensar dessa vida dos adultos, né? Eu me aproximando dos 30 anos, então eu acho que foi um livro que trouxe bastante bagagem pra mim, com uma outra visibilidade, mas vamos fazendo juntos. Esse livro então vem contar a história de Giovanna. Giovanna é filha de pais brilhantemente inteligentes. Um é professor universitário, o pai, e a mãe, ela se compromete muito com os estudos universitários também, traduções de livros. Então ela cresceu acreditando muito nessa coisa da família da margarina, da família perfeita, porque era um pouco da visão do que ela tinha. O pai e a mãe se amavam muito, tinha uma família muito próxima a ela também, de amigos dos pais, onde nesse amigo dos pais eles tinham duas filhas, que vão vir permear a história da Giovanna também, que eram, logicamente, suas melhores amigas, até pelo excesso de contato que ela tinha na infância. E esse livro vai atravessar com ela durante algum tempo, alguns anos da vida da Giovanna. A história começa a partir do momento, de fato, que ela escuta o pai falando que ela não era tão bonita. Ela, por ser filha única, a vida inteira escutou coisas de como: você é muito linda, você é a querida do papai, seus cabelos são lindos, seus olhos são bonitos. E um belo dia, meio que entre ouvidos, ela escuta o pai falando que ela não era tão bonita assim, que ela estava começando a ter problemas de personalidade e também de aparência. E isso desencadeia um monte de coisas na Giovanna. Justamente ela começa a entender os castelos de vidros, né, que os adultos acabam criando, às vezes até para tentar um pouco da proteção para a criança, e às vezes até porque é a forma mesmo que eles olham, e a nossa forma de ver o mundo aos poucos que a gente vai ficando adulto, né, vai tentando criar essa redoma de vidro pelos nossos filhos, sobrinhos, parentes mais novos, mas isso fazendo meio que uma teia de mentiras. E a partir dessa revolta que ela fica um pouco de entender que o pai a vida inteira mentiu pra ela, falando que ela era linda e tal, a querida, ela começa a buscar um pouco do passado dela. Lembra, na verdade, que ela tinha uma tia, que ela tem muito pouco contato, então ela começa a buscar por fotografias dessa tia, porque o pai faz uma comparação dela com essa tia chama Vitória, mas o pai faz essa comparação de maneira pejorativa. Então ela tenta entender, de fato, por que veio essa comparação, e principalmente por que era de forma tão pejorativa, tão negativa assim dessa tia. Ao buscar essas fotografias para tentar buscar sua aparência e sua identidade a partir da parecedência ou não com essa tia, a Vitória acaba descobrindo que essas fotografias estão todas riscadas. Era como se o pai tivesse cancelado a tia da vida dele mesmo. E aí aguça ainda mais a curiosidade, né? Uma criança lá nos 12, 13 anos que tem uma tia que não pode ter contato, que sabe que vive na mesma cidade do que ela, mas não tem contato nenhum. Acho que qualquer um de nós aguçaria a curiosidade do porquê, principalmente nessa época, nessa idade que a gente tem isso tão já mais aflorado. Então Giovanna vai atrás de tentar entender, e aí ela começa a permear nas histórias de todo mundo que a cerca, do pai, da mãe, dos amigos próximos ao pai, até das suas próprias amigas também. Como eu me comprometi de não dar spoiler, eu não vou entrar mais muito na história, mas a história em si, ela vai participar então das descobertas que essa criança tem, que a Giovanna tem,
com a pré-adolescência dela, então a história vai evoluindo um pouco com a personagem e todas as mentiras que essa família de margarina traz. O que mais me marcou na história foi perceber o quão, à medida que a gente vai ficando adulto mesmo, a gente vai percebendo quantos castelos da gente são de vidro. O quanto os nossos passados nos assombram e a gente prende isso no armário de forma a não querer mais voltar com ele. E o quanto quando você tem uma família, quando você tem uma criança perto de você, você quer excluir ela desse tipo de problematização. O quão isso é certo ou errado, o livro não julga tanto. Ele aparenta muito mais ser errado, pelo fato da medida que Giovanna vai descobrindo essas mentiras, essas confusões e tretas que tem no meio da família, vai trazendo questões e questionamentos para ela que fazem despertar para um novo olhar para o mundo, mas em contrapartida também tem o lado dos pais, de querer a proteção, de não querer que ela sofra, de às vezes tentar fantasiar uma beleza ou uma elegância que vive nela para ela não poder trazer sofrimento, só que isso num papel de uma adolescente traz mais revolta. Eu acho que é como é o esperado mesmo. É como se a gente descobrisse que os pais da gente a vida inteira tinham mentido ou omitido em relação a algumas coisas. Então o livro ele traz bastante esse questionamento do adulto, do que é ser adulto, de como foi construir os nossos próprios castelos em cima das nossas mentiras, a questão de sempre colocar ela como uma personificação da continuação da existência dos pais e todas as frustrações que isso traz tanto de um lado quanto para o outro, dos próprios pais que esperavam que ela fosse a perfeitinha, que tirassem as notas maravilhosas, que continuasse um pouco a história deles, e para a própria Giovanna também nesse papel de não querer ser essa personagem, dela querer ter o próprio destino, de querer ter a própria vida, de querer ter as próprias opiniões, até as próprias frustrações mesmo, de às vezes ir de frente e de debater com o que os pais acreditam, não necessariamente por acreditar naquilo, mas por querer ter as próprias vivências. E a história ela se permeia durante uma passagem de tempo. Uma das coisas que eu me decepcionei um pouco, espero não ser cancelado por isso, é que eu tinha uma expectativa muito grande acerca da Helena Ferrante, justamente por ter tantos milhões de livros publicados no mundo. Ela tem a tetralogia, né, da Napolitana, que eu até tenho o primeiro livro e quero já começar a ler para entender o todo frisson com essa autora. Porém, nesse livro em específico, ela deixa o final um pouco aberto de parecer ter uma continuidade. Isso meio que, confesso que me decepcionou um pouco. Eu esperava que a personagem se caminhasse um pouco por um caminho, ela acabou indo para outro, mas é uma decepção pessoal, até por culpa minha mesmo, por ter criado uma expectativa, né? Eu não tinha que ter criado essa expectativa e acabei criando, mas de forma geral o livro é brilhante, o livro traz os questionamentos acerca do estudo, traz diversos questionamentos acerca da religião também, da existência de Deus, de como Deus existe, desse Deus magnífico, misericordioso. Os questionamentos da Giovanna também te colocam muito na questão do não lugar. Eu achei isso grandioso e feito de forma magnífica pela autora. A questão também da necessidade do amigo, do quão a vida da Giovanna em diversos momentos foi mais fácil ou menos dolorosa por ter amigos compartilhado, a descoberta do amor, de como que esse amor vem, a descoberta do sexo para a personagem, não apenas do sexo no sentido físico mesmo, mas o sexo até no sentido emocional, de como se relacionar mesmo com as outras pessoas, até onde pode ir uma amizade ou não, até onde ela pode ser honesta com as vontades e desejos dela mesma ou não. Então são diversos questionamentos que acabaram me mostrando de fato a grandiosidade dessa autora. Foi um livro que eu, particularmente, acabei dando uma nota 8 para ele. Eu sou um pouco exigente demais nas notas, assim, eu acho que a questão da frustração pessoal acabou pesando um pouco, mas tem diversas passagens que me mudaram muito nesse livro e que de fato vai ser um livro inesquecível. Até a parecedência um pouco decepcionante que eu tenho com o pai da Giovanna, que é essa pessoa que acaba se escondendo nesse universo literário e se sente completo apenas quando está com ele se complementando. Essa necessidade de autoafirmação da ciência, eu tenho um pouco disso também. Mas é um livro absurdamente maravilhoso que questiona a questão da beleza, das amizades, dos porquês da família, de como é constituída uma família, e é um convite maravilhoso para a leitura. De antemão, eu queria fazer um agradecimento para a Intrínseca por trazer esse livro pelo Clube Intrínsecos. Foi
uma porta de entrada maravilhosa que eu tive de Helena Ferrante, apesar dos pesares, se assim posso dizer, e fiquei muito feliz do término da leitura. Essa foi minha primeira leitura de 2021 e eu espero que, como essa, eu possa compartilhar aqui com vocês diversas outras leituras ainda esse ano, sensações mesmo que eu vou ter com CDs novos, com música, e voltar um pouco a ativar esse canal. Eu gostaria que vocês pudessem curtissem esse vídeo, compartilhassem, comentassem se vocês já leram, se deu vontade de ler ou não. Eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, se vocês puderem comprar pelo link da Amazon que eu deixar aqui, me ajuda de alguma forma nesse canal, a gente recebe um percentual por isso. E no mais, muito obrigado e espero encontrar com vocês na próxima leitura. Até mais!